Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast Campo Político e Bola. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folharini, professor de História e mais um monte de coisas aí. Você já sabe que se você quiser saber o que eu faço na minha vida, você tem que ouvir todos os episódios do podcast, curtir todos os episódios lá no nosso Instagram, Campo Político em Bola. Você tem que compartilhar, mandar para suas amizades e nos mandar uma mensagem bem bonita aí. Enfim, nosso episódio de hoje, ele é um episódio bem interessante, porque é um debate polêmico, é um debate que gera atritos, é um debate que gera discordâncias, animosidades e talvez até violência. A gente vai falar sobre rivalidades, né? Sobre os clássicos de futebol. O que constitui uma rivalidade? O que constitui um clássico? Bem, o ponto de partida eu vou falar daqui a pouquinho. Se tu tá chegando aqui agora, primeiro, cabe aqui apresentar a nossa mesa fixa. Hoje temos a volta do Luiz Miguel, tinha tomado um gancho aí do STJD, que nem o Mike ontem no Grêmio Caxias tinha dado um chute de voadora na cara do Michel Brito. Vocês não sabem o que aconteceu, isso acontece no vestiário, aconteceu no vestiário aqui do Campo Político e Bola, e agora tá voltando do gancho. Então, te apresento aí pro nosso público, Luiz Miguel. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Voltei com efeito antissuspensivo, né? Entrei lá com o recurso e consegui voltar. É um prazer estar de volta, né? Vamos tocar o programa hoje. Para quem nos ouve no planeta Terra, né? No Sistema Solar, na galáxia, como já foi repreendido aqui, e no universo, quiçá em outros universos, né? Vou incluir aqui, e a gente sabe, né, que, na verdade, essa ideia de multiverso, ela tem a entidade multiverso, ela tem um apelo apenas teórico, né? A gente não tem evidências de que exista. No entanto, a gente pode tirar uma certeza disso, de que mesmo nessas outras dimensões do real, o Palmeiras continuará sem mundial. Tem a Copa de 51, que não é mundial. Já para entrar no clima da rivalidade aqui, mas na brincadeira, né? Para quem não me conhece, então, eu sou o Luiz Miguel, graduando do curso de licenciatura em Filosofia, corintiano e antifa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, direta. Hoje é um daqueles episódios que provavelmente nós vamos perder seguidores, né? Estamos cientes disso, né? A gente vai entrar em temas sensíveis. Como vocês já viram, a neutralidade, nem sabão líquido é neutro, vocês sabem disso. Quem conhece minimamente a composição de um sabão líquido sabe que nem o sabão líquido é neutro. Então, quando a gente for falar hoje, a gente vai debater algumas questões. Mas bem, quem vai se apresentar agora e está dentro do programa, né, continua dentro do programa, não está fora, como algumas outras equipes já estão fora de seus torneios estaduais, antes de chegar nas finais, é o nosso querido amigo Michel Brito. Se apresenta aí pra gurizada. Pelo tom das apresentações, a gente já percebe algo ali no ar, na subjetividade, ou não, na própria objetividade, no sarcasmo, na ironia de que a tendência desse episódio é que ele realmente pegue fogo, né? Antes de tudo, aqui desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes, seja ele da terra, seja ele do mar. E aqui eu não estou fazendo uma alusão ao hino do Flamengo. E para quem não me conhece, quem está chegando pela primeira vez, algo que eu acho improvável, mas caso seja, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Michel Brito, corintianista nas horas vagas e corintiano em todo o resto do tempo, pseudo-ciclista, aspirante a geógrafo e adepto à porrada e fascista. Bem, vamos para o giro alternativo da rodada. Giro alternativo da rodada. De maneira retrospectiva, né, durante a semana, o foco do giro vai ficar em torno
dos estaduais do dia 20... Dos estaduais, não, minto. Dos amistosos de seleção do dia 26, né, que não foram contemplados aí no nosso último giro, e também em alguns jogos da finaleira aí dos campeonatos estaduais. É importante ressaltar que semana passada, no giro eu falei do Uruguai 1, País Basco 1, ou melhor, País Basco, Euskadi 1, Uruguai 1, e é importante dizer que o Uruguai nunca venceu o País Basco. O país jogou 3 vezes contra o País Basco, inclusive uma vez tomou 5-1. São 2 derrotas do Uruguai, ou seja, 2 vitórias de Euskadi e 1 empate. Isso é uma coisa muito interessante. Recentemente vi um vídeo do ótimo canal argentino, para quem é hispanohablante aí ou minimamente compreende espanhol, Futbolqueando, em que ele fez um vídeo falando só sobre o caso de países latino-americanos que jogaram contra comunidades autônomas espanholas. Muito bom vídeo. Então, antes de iniciar o giro, eu queria deixar esse recado. Começamos por Democrata de Governador Valadares 4, Ipatinga 1. Esse resultado rebaixou o Ipatinga para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ipatinga, que vai jogar a Série D desse ano. Ipatinga, que jogou a Série A do Brasileiro de 2008, campeão mineiro de 2005 e semifinalista da Copa do Brasil de 2006. Ou seja, é um resultado alternativo aí porque tá rebaixando. A gente vê mais um clube, né, que jogou a Série A nesse século, né, sendo rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, por mais que terá uma competição nacional nesse ano. Os 2 próximos resultados vêm do Campeonato Amazonense, que tem nos dado boas surpresas de clubes relativamente muito jovens, né? De um lado, Manauara 1, Nacional do Amazonas 0. Manauara elimina o tradicionalíssimo Nacional do Amazonas, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, diga-se de passagem. E o Parintins meteu 3-1 no Amazonas, que por outro lado é um clube que vem crescendo, é um clube que subiu de divisão, né? Que perdeu aí para a equipe de Parintins, terra aí do caprichoso e garantido, uma zebraça aí no segundo turno do Campeonato Amazonense. É interessante aí ficarmos de olho no Campeonato Amazonense. Inclusive, o Amazonas, né, anunciou essa semana que passou que pretende jogar partidas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro num estádio que fica, né, custeado pela água, né, numa cidade do interior do estado. É o que vai gerar aí o caso dos gandulas canoeiros, né? Quando a bola for cair na água. Parecido com o que acontece no Uruguai, tanto no estádio do Fênix quanto no estádio do Rampla Juniors, né? Vão ter que ter gandulas dentro da água para buscar a bola, né? Esperamos que isso se concretize, seria maravilhoso, né? Tão maravilhoso quando tem jogo no Amapá e jogam partidas no querido e simpático estádio Zerão, né, que fica exatamente por onde passa a linha do Equador. Penedense 1, CSA 1 pela Copa da Alagoas, né, aqui temos essa surpresa chamada Penedense, que inclusive conseguiu vaga para a Série D do ano que vem, né, uma grata surpresa aí nos estaduais, né, mais uma vez quem quer que acabe os estaduais, que se exploda, né, galera, por favor, que se exploda, que vá para aquele lugar, porque os estaduais são demais, né. Pelo Campeonato Candango, Capital 1, Ceilândia 1, que, de certa forma, tem sua alternatividade, porque ambos deixaram os tradicionais Brasiliense e Gama para trás. Por mais que o Ceilândia seja um clube, né, a nível do Distrito Federal, com sua também relativa grandeza. Aí vem um jogo do Campeonato do Amapá, falei do Zerão, simpático estádio, né, do estado do Amapá. A gente tem um Santos 1, Independente do Amapá 1. Por que esse jogo é alternativo? Porque, bem, uma equipe se chama Santos, usa o mesmo símbolo do Santos de São Paulo, e o Independente do Amapá usa um símbolo igual do Palmeiras. E eles jogaram no mesmo dia da final do Campeonato Paulista, né, e que é extremamente alternativo também, né, só que lá no Amapá deu 1-1. Falando em Campeonato Paulista, na Série A2, tivemos Juventus 0, Veloclube 1, lá na Moca, né, e esse é um jogo muito interessante, são 2 equipes muito simpáticas, né, e inclusive aquela equipe que normalmente tu torce, né, tem uma simpatia, né, inclusive isso talvez possa até virar tema para um próximo episódio, né, aquelas equipes que todo mundo tem uma simpatia, o América do Rio, é o Bangu, é a Portuguesa, etc, o Juventus da Rua Javari, etc, né, e o Veloclube saiu em vantagem, né, o Veloclube que não joga o Campeonato Paulista desde 79,
né? O Juventus é um pouco mais recente, 2008, mas aí pra gente ficar de olho. E por fim, um último giro aí pelo que foi os amistosos de seleção, que é sempre uma beleza, né? Tivemos lá no dia 26 de março, Malawi 1, Zâmbia 0, Uganda 2, Gana 2, Hungria 2-1 em Kosovo, Brunei, pra mim esse é o melhor jogo, um dos melhores jogos, Brunei 3, Vanuatu 2, Dinamarca 2, Ilhas Faroé 0, né, sabendo que as Ilhas Faroé são, de certa forma, pertencentes ao estado dinamarquês, né, não deixa de ser um duelo curioso e peculiar. Moldávia 4-0 na Ilhas Caimã. Eu retiro o que eu disse. Acho que provavelmente Moldávia e Ilhas Caimã seja o amistoso mais peculiar aqui dessa lista. Malta 0, Belarus 0, Camboja 1, Guiana 4, Zimbábue 1, Quênia 3, Letônia 1, Liechtenstein 1. Inclusive, esse empate de Liechtenstein, né, interrompeu uma sequência aí de 3 anos que Liechtenstein só perdia jogos, né? Também tivemos de amistosos de seleções para fechar. Um que não é tão alternativo, mas é um duelo, né, da Grã-Bretanha, Escócia 0, Irlanda do Norte 1, né, uma fase péssima da Escócia, né. Tivemos também um Níger 1, Burkina Faso 1, Nicarágua 0, Cuba 1, grande resultado da seleção cubana de futebol, vitória na Nicarágua. Luxemburgo, com seu projeto, vencendo 2-1 o Cazaquistão, Nova Zelândia 0, Tunísia 0, Mali 2, Nigéria 0. Interessante, né? Porque a Nigéria, atual vice-campeã da Copa Africana de Nações. Togo 1, Líbia 1, Peru 4-1 na República Dominicana. Tivemos um Egito 2, Croácia 4, Marrocos 0, Mauritânia 0, El Salvador e Honduras 1-1. E aqui El Salvador e Honduras é outro jogo interessante para a gente analisar, porque El Salvador e Honduras tiveram um conflito lá no... Enfim, conflito não, na verdade tiveram um episódio, ficou conhecido como a Guerra do Futebol, né? Muito famosa, né? Lá em 1909, uma partida entre essas duas seleções, né? Que acabou gerando conflitos, tensões, né? Entre os dois países, né? Foi um episódio bem peculiar, né? Então, ao olhar esse jogo também tem essa questão, tem esse fundo também, né? Por fim, esse foi o giro alternativo da rodada e é isso aí. Vamos lá. Pois bem, nosso ponto de partida aqui, né? Como vocês podem ver, e claro, com muito humor, com muita descontração, tudo muito tranquilo, né, gente? Tudo muito tranquilo, muito tranquilo. O tema é rivalidade. Quando a gente pensa em rivalidade no futebol, a gente aflora sentimentos, né, que transcendem qualquer percepção, concepção rasa de racionalidade, neutralidade ou algo do gênero assim. A gente está falando de um esporte que envolve muitas emoções, que envolve toda uma constituição de coletivo, de pertencimento de grupo, e como eu defendo aqui já nesse podcast há vários episódios, se você não sabe disso, você tem que escutar nos outros episódios, uma própria concepção de um nacionalismo. Ao meu ver, né, a identificação que nós construímos com os nossos clubes de futebol, as quais torcemos desde a mais tenra idade, na maior parte das vezes, ela é muito mais uma identificação muito mais forte do que, às vezes, a identificação que a gente tem com o lugar onde a gente nasceu, né? Então, tanto no último episódio, falamos aqui com o querido do Matheus, que é um corintiano que nasceu em Pouso Alegre, que mostra também que o pertencimento, né, a um clube de futebol transcende fronteiras, etc. Enfim, a rivalidade, ela passa por isso. Para ilustrar o que pode ser os contornos que tornam a rivalidade, antes de falar da maior delas, que é o Grenal, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é o Grenal, não tem rivalidade, clássico, todo mundo sabe disso, os guris vão concordar comigo. Cabe a gente pegar um exemplo, talvez, né? A gente sabe que na Argentina as rivalidades também são muito intensas, né? Que é de um jogo que poderia passar despercebido por todo mundo, né? Que é um clássico da cidade de Mar del Plata, e é importante não confundir La Plata com Mar del Plata, são cidades diferentes, né? Que é o Aldo Civi contra o Alvarado. O que tem de especial nesse jogo? Isso é considerado um clássico proibido, né? De ser jogado em função de episódios de extrema violência que aconteceram numa partida em 1997, né? Para se ter ideia,
foram criados vários mecanismos para evitar que esse jogo acontecesse nos torneios em que as equipes estavam participando, porque a rivalidade chegava a um ponto que lá nesse jogo em questão, em 97, o jogo durou 30 minutos e teve torcida entrou no campo, né, deu uma porradaria estancada pesada, né. Os próprios clubes foram excluídos do torneio regional naquela época, né? E agora, que dia foi? Foi no dia 23 de março, a gente teve pela primeira vez esse clássico desde 1997, foi um modorrento 0-0. Eu não tive o prazer de ver esse partido, infelizmente eu que gosto de partidas modorrentas, e de quem escutou nosso giro alternativo, viu que eu vi Azerbaijão e Mongólia, que não é um clássico, mas poderia ser. Mas, enfim, né? A gente está falando aqui de um clássico, de uma cidade periférica do futebol argentino, e todo mundo, ou quem não sabe, o futebol argentino ele é concentrado na cidade de Buenos Aires ou ali na região metropolitana de Buenos Aires, tendo só alguns pontos em Rosário, né, em Santa Fé, que são distantes e tal, mas que gerou uma grande preocupação, e quem for procurar imagens nas redes sociais vai sentir que o clima era um clima de guerra, né? E o que é a guerra, senão o conflito gerado pelo embate daquele do eu e do outro, entre, que senão não podemos dizer que é uma das bases da própria ideia da Constituição do nacionalismo. Mas enfim, para continuar pensando em rivalidade clássica, já vou passar a bola aqui pro Luiz Miguel, fazer um lançamento para ele. Vamos ver se ele consegue pegar, vai ser um lançamento no fundo, para ele correr do lado da linha lateral. E vamos ver o que o Luiz Miguel vai falar pra gente sobre as rivalidades. Na sequência, já pode cruzar a bola pro Michel, nem vou entrar na jogada. Bom, primeiro comentário que eu faço aqui depois da fala do Emerson é que, de fato, a maior rivalidade do Brasil é entre gremistas e colorados. Chorolados para uns, os colorados aqui no programa, para a gente manter o decoro e a seriedade do debate, né? Por que eu reconheço isso, né? Eu faço um estágio na universidade onde eu estudo, né? E na data em que estamos gravando o programa, temos o resultado de que o Inter foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho pro Juventude, e o jogo do Grêmio era no dia seguinte. E na tarde desse dia, antes do jogo do Grêmio, eu estava conversando com um colega de trabalho gremista, e ele me disse que, bem, pelo fato do Inter já ter sido eliminado pro Juventude, ele não se importaria se o Grêmio caísse pro rival do Juventude, o Caxias. Isso me deu a medida da rivalidade, ou seja, pro gremista, tá tranquilo o Grêmio não disputar a final do Campeonato Gaúcho. Afinal, ele ganhou as últimas 6 edições do Campeonato Gaúcho, contanto que o Inter nem chegasse, nem tivesse a possibilidade de sair da fila do Campeonato Gaúcho e de outras competições, né? Já faz um bom tempo que o Inter não levanta uma taça. Então aqui a gente já tem uma medida de rivalidade. Muito bem. Mas eu acho que vale a pontuação, e essa precisão dos conceitos eu acredito ao Michel, numa conversa com ele, da diferença entre maiores rivalidades ou simplesmente rivalidades e maiores clássicos. Eu acho essa discussão um pouco incipiente, na verdade. Ela não gera nada de muito produtivo, mas eu acho ela ser feita a pontuação porque, de fato, as maiores rivalidades não necessariamente significam os maiores clássicos, né? Por quê? Porque a gente precisa analisar os critérios que a gente estabelece para pensar a rivalidade e para pensar os clássicos. Os critérios não são os mesmos, né? Então, nesse sentido, a gente pode reconhecer, isso pode soar suspeito, mas que o maior clássico do Brasil seja Corinthians e Palmeiras, ou Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético. Mas isso não quer dizer que a rivalidade entre esses clubes seja da mesma magnitude, da mesma natureza e tem os mesmos desdobramentos práticos do que a rivalidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem é do Rio Grande do Sul já teve a oportunidade de passar por aqui sabe que o negócio é embaçado, os caras se odeiam mesmo e de fato é a maior rivalidade, mas não é o maior clássico do país. E isso o Emerson também concorda, é bem tranquilo, eu acho que qualquer pessoa de bom senso consegue concordar. Feito essas ponderações, então, de que a gente precisa pensar a rivalidade a partir de uma distinção da noção de maiores clássicos, né, ou de importância desses clássicos, esse programa, na verdade, eu penso que vai ser mais propositivo com uma provocação pra gente, que é pensar assim, como que a gente mede, se é possível medir as maiores rivalidades ou simplesmente medir a rivalidade, né? Porque ela parece ser tem um aspecto muito subjetivo entre as duas torcidas que são rivais, ou clubes, né, que são rivais. Então o primeiro ponto é, como que a gente mede a rivalidade entre dois clubes, não é? E se é possível comparar a rivalidade de um com a rivalidade do outro, enfim, isso é um ponto. Aí o Emerson também falou da ideia de nacionalismo, né, que tá
tá no bojo da rivalidade. E é interessante, né, pensar a rivalidade como uma manifestação de um certo sentimento de nacionalista, né? E aí é legal a gente pensar o seguinte: quando o teu rival vai jogar, sei lá, uma competição internacional aí, geralmente o Mundial de Clubes, né? Ou chega numa final de campeonato internacional, hein, que só tem um brasileiro, a mídia já vem com aquele papo. Vamos torcer para tal time porque ele é o Brasil na competição. Geralmente isso acontece em finais de Libertadores, Sul-Americana, mas mais em Mundial, né? Que geralmente se enfrenta um europeu. Quando aqueles conseguem chegar na final, né? A gente já teve casos que isso não aconteceu. E você tem um apelo, né? Você tem um conflito entre uma ideia de que devemos, então, torcer para os nossos rivais porque ele está representando o Brasil, ao passo de que tem aqueles que acham, e eu estou incluso nesses, que não, se o rival está jogando, não interessa, é o meu rival. A rivalidade é muito maior do que um certo sentimento de nacionalismo em relação ao Brasil, por exemplo. Eu acho que isso só quem está na mídia mesmo que fica viajando essas ideias aí. E aí, por quê? Porque tem uma relação de formação de identidade, então, desses torcedores com seus clubes, né? E se a gente pensar na relação dos torcedores com os clubes e com as respectivas torcidas, né, a gente tem uma certa rede de significação, de sentidos que é produzida na vivência desses grupos, né? Então, eu, como corintiano, faço parte de uma imensa rede de significados que envolvem a instituição Corinthians e a torcida do Corinthians de um modo geral, né? E quem torce pro Grêmio é igual, pro Palmeiras, então assume uma série de sentidos e significados que compõem essa ideia de nacionalismo. E a gente, então, pensa a ideia de nacionalismo vinculada a uma certa comunidade imaginada, né? Para usar um termo que foi usado pelo Matheus no último episódio, e que dá sentido, né? A forma como a gente pensa e se relaciona com os clubes com os quais a gente é apaixonado. E aí, o último ponto antes de passar para o Michel, que é uma terceira ponderação, são as rivalidades indiretas, né? Que também precisam ser ponderadas, elas não são iguais às rivalidades que nós temos com os nossos principais rivais, não é? Ou seja, a rivalidade entre Corinthians e Flamengo, um Grêmio e Palmeiras, um São Paulo e Inter, ela não é a mesma que esses clubes têm com seus rivais locais, né? Ou na região ali. E precisa ser pontuado porque isso também mobiliza certos sentimentos diferentes, certas práticas, né? Isso às vezes coloca até mesmo em xeque o que acontece, né? Que é a amizade entre torcidas, né? Então a torcida do Grêmio tem a amizade com X torcida, né? Então qual que é a medição de rivalidade que tem entre elas ou entre os clubes? E vice-versa, pode pegar qualquer outro exemplo de torcidas que possuem certas alianças ou uma certa camaradagem, né? Quando vão visitar um rival de outro estado, né? Mas só essas três ponderações pra gente ir pensando durante o programa. Eu tenho mais algumas aqui. E eu já cruzo pro Michel, porque eu consegui chegar na bola, mesmo sendo ex-fumante. Cruzei bem ou mal, vamos ver o que o Michel consegue resolver. Vai lá, Michel. Como o cruzamento não foi excelente, eu vou ter que arrumar um tempo ali pra dominar e ver e decidir. Muito provavelmente, como um bom meia, na verdade não, né? Pra dizer a verdade, eu jogava mais era de lateral. Então, como não tem um cacuete matador de atacante finalizador, é explorar pra alguém, né? É pra quem chega de trás, pra quem chega invadindo a área. Esse é o passe. Vamos ver o que vai acontecer. O tema em questão aqui, que diz respeito à rivalidade, e já foi muito bem abordado em alguns elementos, né? Tanto pelo Emerson quanto pelo Luiz, principalmente nisso que é essa distinção entre maior clássico e maior rivalidade. Não que isso seja o fundamento deste episódio, não é. Pelo menos eu não vejo como sendo este, né? A discussão passa muito mais por uma espécie de uma ontologia da rivalidade, entender mais de onde vem esse sentimento, vamos dizer assim, né? Vem a rivalidade, de onde... Quais são as medidas, por assim dizer, né? Melhor dizendo, de onde vem a rivalidade, que são coisas meramente do futebol ou que tem outras raízes, né? Quais seriam as origens de certas rivalidades futebolísticas? Isso diz respeito ao futebol e tão somente ao futebol, ou se perpassa outras dimensões da nossa vida, outras dimensões sociais, outras dimensões políticas, enfim, outras dimensões da existência das pessoas que estão envolvidas naquela noção de pertencimento e de comunidade,
com a qual o teu grupo tem um espírito, por assim dizer, né? Tem um motivo, né? Algo que desperta ele em relação ao outro, de adversidade, por assim dizer, e o grau disso, né? E esse é o desafio para esse episódio, né? Já foi dito aí alguns exemplos, e realmente eu tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul por praticamente 6 anos, e não necessariamente na capital Porto Alegre, mas mesmo no interior do estado, você já percebe, você tem uma dimensão do que é o Grenal, né? Do tamanho da rivalidade. Ao passo de que muitas vezes você encontra torcedor do Grêmio ou do Inter, deixa de assistir o jogo do seu time para secar o adversário. Claro, isso aqui é um exemplo extremo. E muitas pessoas que estiverem a ouvir esse episódio falam, como assim? deixar de assistir o meu time para secar o adversário? Mas é nesse sentido, de que são forças que se retroalimentam e que se movem, e aí aquilo que o Luiz disse, de que eles se odeiam, isso é verdade. Isso é verdade. Isso, né, em dia de Grenal, por exemplo, é mais importante não perder o jogo, e isso pode acabar com a semana de alguém. E, enfim, saindo desse contexto, assim, né, mais relacionado ao Grenal, embora seja a maior rivalidade aí, com certa sobra do país, muito bem pontuado pelo Luiz, não é o maior clássico, mas não é essa a questão, mas sim pontuar exatamente essas questões que dizem respeito à rivalidade. O que seria uma rivalidade? O que constitui uma rivalidade? Quais são os motores, por assim dizer, que faz com que certas rivalidades floresçam, outras retrocedam, diminuam ou deixem de ser rivalidades, propriamente dito. Enfim, o que faz surgir e apagar uma rivalidade? Qual é a importância da rivalidade para o cenário futebolístico? Acho que isso é uma outra questão que a gente pode fazer, porque algumas rivalidades, alguns clubes, por exemplo, só fazem sentido a sua existência por causa do seu rival. Se não é o seu rival, praticamente não há motivo, não há razão de existir, por assim dizer, né? Ou pelo menos a forma como se constituiu, né, historicamente essa rivalidade, hoje a gente tem como algo imprescindível a existência do outro. Então, a rivalidade também cumpre um papel importante, e eu acho que é nesse sentido, assim, que a gente pretende, ou pelo menos que eu pretendo tocar, do que necessariamente fazer uma certa determinação, muito embora em alguma medida, né, vai acabar acontecendo, a gente vai acabar determinando algo, mas não por uma imposição fechada, mas sim por uma questão de definição de critérios, e a partir desses critérios a gente estabelecer alguma coisa. O que o decorrer do programa vai nos apresentar. Me parece, e aí a gente está falando aqui muito de clubes, mas é algo que também está no nível de seleções, né? Então, quando a gente vai falar de clássicos e rivalidades, a gente também não vai pensar apenas a gente pode não pensar apenas na questão dos clubes, mas também pensando nas seleções. Ao meu ver, né, e aqui estou colocando muito mais como uma opinião do que necessariamente por mais que seja uma opinião baseada em dado histórico, mas ela não tem um aprofundamento muito grande, é muito mais um devaneio meu aqui nesse momento, né? Quando, lá no dia 30 de novembro de 1872, Escócia fardou de um lado, Inglaterra fardou do outro, entraram em campo no Hamilton Crescent, né, para 4.000 pessoas, e empataram num jogo em 0-0, deve ter sido uma beleza de jogo, né? A ideia fundadora do futebol estava ali. E para mim, uma das ideias fundadoras do futebol é a rivalidade. Se a gente for parar para pensar, e a gente for pegar a história do Reino Unido, a gente sabe que a região da Inglaterra, durante muito tempo, exerceu a maior influência política, né? A família real normalmente veio daquela região, né? A gente sabe que a região da Escócia foi sediciosa em muitos momentos da história. Há um conflito até hoje, né? Se há a tentativa e a ideia de independência da Escócia, ou seja, né, o que eu falo do nacionalismo que se passa para os clubes, né? Há um embate ali, né?
Quando se vai estudar origens do futebol, muito se fala que de um lado tu tinha um estilo inglês do kick and run, né, que seria do famoso chuta a bola para frente, corre todo mundo e disputa lá na frente, e o famoso jogo de passes escocês, ou seja, né, se estabelece arquétipos baseados na própria ideia de nacionalidade. Né, se a gente for pensar para a América Latina, por mais que o Galvão Buenismo fale que a maior rivalidade seja Brasil e Argentina, eu discordo. A maior rivalidade é Argentina e Uruguai. Né? É um clássico que é jogado desde 1902 para os argentinos, desde 1901 para os uruguaios, ou seja, há uma discordância, inclusive, na data do primeiro clássico, né? Porque em 1901, o Uruguai, num amistoso organizado pelo Clube Albion, e aqui os meus amigos torcedores do Nacional vão ter que ficar muito tristes, e os rivais do Peñarol mais ainda, o Albion é o verdadeiro decano do futebol uruguaio, não é nem Peñarol nem Nacional, né? Ele organiza esse amistoso, a Argentina ganha de 3-2, só que ele não é reconhecido nem pela FIFA e nem pela AFA, né? O primeiro amistoso reconhecido pela FIFA aconteceu em 20 de julho de 1902 entre o Uruguai e a Argentina ganhou de 6-0, né? E aí, pra gente ter ideia, o segundo amistoso reconhecido é um Uruguai e Argentina, que o Uruguai ganhou de 3-2 lá em 1903, que ano passado fez 120 anos. A equipe uruguaia, ela era basicamente a equipe do Nacional de Montevidéu. E ano passado o Nacional montou um terceiro uniforme em homenagem a essa partida, com as cores da seleção uruguaia, em que tem um escudo holográfico, que o Nacional muda dependendo, aqueles quadros de Jesus Cristo que chora na parede, dependendo do ângulo que tu olha, ou do leão que ruge, né? Tipo aquilo, dependendo do ângulo que tu olha, o escudo nacional, dependendo do ângulo que tu olha, era o escudo da antiga União de Futebol do Uruguai. E como forma de dizer bem, o Nacional é o Uruguai, né? E como que nasce a rivalidade entre Nacional e Peñarol, né? Quando o Peñarol ainda era CURC, né? E aí eu não vou ser revisionista aqui e dizer que o CURC não era Peñarol, né? Isso é coisa de fanático uruguaio dizer que não. Né? Era um clube hegemonicamente composto por imigrantes que trabalhavam nas ferrovias, e do outro lado que tinha o Nacional, como o próprio nome diz, né? Eram criojos, né? Que é o termo utilizado para os descendentes de espanhóis nascidos no continente americano, em sua maioria estudantes, etc, etc, e há uma tensão ali, há uma tensão de nacionalismos que é levada aos clubes, né? Se a gente for pegar aí o maior clássico brasileiro, o Grenal, a gente for entrar lá no site do Inter e a gente for ver quando o Inter fala da sua origem, o primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: a origem do Esporte Clube Internacional está associada à integração entre os povos de diferentes nacionalidades. Isso aqui não está aqui por acaso. Ao contrário, o que segue. Ao contrário dos outros times da capital gaúcha naquela época, voltada sobretudo a descendentes de alemães, o Inter nascia receptivo a variadas etnias. Enfim, e assim segue. Ou seja, né, as duas primeiras frases que compõem o texto sobre a história do clube do Inter já fazem referência direta ao Grêmio, que era um clube que foi fundado em 1903, era um clube que tinha sua maioria no início a comunidade alemã de Porto Alegre, e que não aceita os fundadores do Inter, eles acabam fundando o clube, etc, etc e tal. Ou seja, também há ali tensões na própria ideia de etnia e nacionalidade naquele momento. Ou seja, se a gente for pegar vários dos exemplos de origem, e é claro, não são para todos, dos clubes que surgem, vamos pegar o exemplo Brasil, Argentina e Uruguai, tu vai encontrar tensões de grupos étnicos, né, de tensões de grupos imigrantes europeus, e aí vão entrar outras questões, tem as questões espaciais, tem questões de classe, né, entre clubes de ricos, clubes de pobres, e tudo isso vai acabar dando base para, digamos assim, fermentar essas rivalidades, né? Não dá para dizer que o primeiro jogo entre cada um desses clubes já é o início de um clássico, mas já que é o início de uma rivalidade, né? Então, não tem como, ao meu ver, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Se a gente for analisar praticamente todos os clássicos, né, há questões de grupos étnicos, há tensões entre grupos étnicos, tensões sociais, né, tensões de classe, né? Então a rivalidade ela tá calcada ali, né? E praticamente não dá para dizer que é quase que a essência do futebol. Mas enfim, para não me prolongar muito, Luiz, o que tu acha? A parte do clássico, tô fazendo para encher o saco de vocês. Por mais que eu não sei se concordo, porque na real não tenho opinião formada. Como o próprio Luiz disse, eu acho que é uma questão tão pueril, assim, tão... Tipo, né, me parece, o Brasil é um país continental,
né? Então a gente falar isso, a gente tá e desconsiderar, por exemplo, uma rivalidade como o Repá, a gente desconsiderar as rivalidades dos clubes do Recife, Santa Cruz, Sport, Náutico, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, né? Que são rivalidades tão antigas quanto, né? E que também tem o seu peso. Eu acho que a gente também entra numa seara que acho que fica muito mais para... Acho que é interessante pra conversa mesmo do que se fosse pra, que nem o Michel disse, né? Pra estabelecer algo do que é e o que não é, né? Então, enfim, tá contigo, Luiz. Não, perfeito. Eu acho que só para encerrar esse papo do clássico, se for falar de clássico, a gente tem que falar de uma forma regionalizada, talvez, para valorizar os clubes de determinadas regiões que têm as suas especificidades, tanto de fundação, de relação política com a cidade, relação social, da torcida também, enfim. Eu acho que discutir qual é o maior clássico do Brasil é uma pergunta que não faz sentido. Para mim, não leva a lugar nenhum e só serve para dar engajamento, né? Então, na era do engajamento, isso aí vai fazer sentido. Mas pro podcast aqui não faz. Ponto final. Agora, sobre o que o Emerson estava falando, né? Eu estava pensando aqui, eu estava olhando aqui na minha mesa, tem um livro aqui, e aí eu acho que é interessante. Tem um filósofo, ele é um filósofo alemão lá do século passado, início do século XX, ele, ali 1920, 1930, 40, mais ou menos, chamado Ernst Cassirer. Ele é um filósofo da área, se eu não me engano, da fenomenologia, mas ele tem alguns trabalhos na parte da antropologia filosófica. E esse camarada aí, ele tem um livro que chama-se Ensaio sobre o Homem, Introdução a uma Filosofia da Cultura Humana. Esse livro, na verdade, ele escreveu quando ele estava nos Estados Unidos, né? Que ele fugiu da Alemanha na época do nazismo, e ele escreve esse livro como uma certa introdução ao pensamento dele, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos ninguém conhecia muito o trabalho dele porque ele escrevia em alemão, né? Então essa obra ele escreve em inglês para difundir o pensamento e as ideias que ele está trabalhando, né? Bom, o que ele discute nesse livro que tem importância pra gente aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, que essa ideia do ser humano, né? Não vou utilizar a palavra homem aqui para designar ser humano porque ela tem um recorte totalmente machista e misógino, né? Então ele diz assim, olha, essa conversa aí de considerar o ser humano como um animal racional, né, de uso de razão, é uma balela. Esses 2000 anos de tradição filosófica aí, vocês estão chapando o coco. O que define o ser humano enquanto tal é o seu caráter simbólico. Ele vai dizer que o ser humano é um animal simbólico. Ou seja, de modo bem geral, assim, para resumir o trabalho dele, essa ideia, na verdade. O ser humano ele não lida diretamente com aquilo que consideramos como realidade, né? Aquilo que a gente experiencia, que consideramos que as coisas existem, né? Então, quando a gente sente uma emoção, sei lá, você que tá andando aí, bate o dedo na quina da cadeira ou da porta, né? Você tem uma reação ali e tal, não sei o quê. E tudo aquilo que a gente lida no que consideramos realidade, nada mais é do que uma interpretação. Nós fazemos uma interpretação a partir de símbolos. E quais símbolos são eles? Bom, é a linguagem, né? E aí você tem diversos tipos de linguagem. Você tem a linguagem emocional, né? Como eu falei, você vai bater o dedo na quina da porta ou da cadeira, você vai dar um xingão e vai sentir dor. E você tem uma linguagem corporal envolvida também. Você tem a linguagem de descrição do mundo, então quando vocês veem lá, sei lá, aqui tem um palmeirense passando. Você está descrevendo um sujeito que é palmeirense, que está vestido com a camiseta verde, beleza. E você tem vários tipos, você tem a matemática, que lida com símbolos, você tem a arte, que é um tipo de linguagem simbólica, você tem os mitos, enfim. Ele vai dizer, o ser humano é um animal simbólico. E o que importa pra gente nesse sentido? É que nessa questão do animal simbólico, tem uma acentuação na importância do significado, né? Nós somos entes, para usar a linguagem ontológica, né? Que atribuem significação ao real, aquilo que consideramos como realidade. E aí, entrando no que o Emerson estava falando, né? Sobre essa questão de fundação das rivalidades, né? Ele deu o exemplo lá do Uruguai, deu o exemplo do Internacional, e que a gente pode espalhar, né, esse recorte de grupos étnicos, de classe, enfim, eles conjuminam significados de determinada época da história, né, e que vão se retroalimentando, vão mudando com o tempo, mas alguns permanecem, né? Então essa origem, por exemplo, de origem popular de alguns clubes, né, que sempre é acentuada e trazida à tona em algumas discussões, né, é um elemento, é um significado, tem uma significação histórica ali envolvida. E aí,
Para a gente pensar então, já que é muito difícil a gente medir o que é rivalidade, é difícil achar um critério, talvez a gente pode pensar as rivalidades daí no plural, dando um valor a todas elas, né? Com uma noção de um antagonismo de significados, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar assim. Então, a rivalidade Grenal, ela tem um antagonismo de significados que tem a sua regionalidade, tem a sua formação política, social, de classe, tem todos esses recortes, tem uma série de significados. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é a mesma coisa, a rivalidade entre Fortaleza e Ceará, Sport Náutico, o Remo e o Paysandu, como o Emerson citou, né? O Cruzeiro e Atlético, enfim. Qualquer rivalidade, independente do tamanho dos clubes, independente dos títulos que esses clubes têm, das competições que eles disputam, né? A gente pode encontrar, na verdade, até rivalidades muito mais encarniçadas, sei lá, numa série C, numa série D, que eventualmente ocorra, do que em clubes da Série A, né? Então tem essa dimensão. Acho que pensar, então, as rivalidades como antagonismos de significados, de símbolos, de sentidos, de afetos que estão sendo desenvolvidos, né? Acho que seria um elemento importante. E aí, por isso que o camarada aqui do Cassirer, ele importa para pensar nessa perspectiva. Esse é um ponto. Um outro ponto que daí, esse aqui talvez interesse mais ao Michel, porque de certa forma dialoga mais com a área dele, que é também em que medida a categoria de territorialidade, né, ela pode ser usada para pensar os conflitos e esses contrastes de clubes, né? Como eu falei, a gente pode ter, por exemplo, clássicos regionais ou até mesmo clássicos entre países, né? O Emerson falou de seleção, mas a gente pode pensar em clássicos que eventualmente possam, ou rivalidades, melhor dizendo, que possam ser construídas a partir de clubes de países diferentes. Tem essa dimensão. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. O Corinthians tem uma rivalidade com o Boca Juniors, por exemplo. Ganhou uma Libertadores em cima dele, geralmente nos últimos confrontos tem levado uma certa vantagem, os caras têm medo de jogar com nós, essa que é a verdade. Então, até que ponto essa categoria de conceitual de territorialidade pode ajudar a gente a pensar essa questão também. Daí eu já passo pro Michel, que é a área que ele manja, e pra eu não ficar falando merda, né? Vai lá, Michel. Que isso, merda não é não. Eu acho que é um ponto interessante, sim, a ser considerado. E, de certa forma, entre os pontos, vamos dizer assim, que eu tentei definir, por assim dizer, pra estar ali apontando as origens, ou o surgimento, as questões que movem uma rivalidade, essa questão geográfica, sobretudo essa questão da territorialidade, ela tá ali, ela existe, né? A gente pode pegar um exemplo clássico de vários times de uma mesma cidade, de um mesmo estado, de um mesmo bairro, e que tem uma rivalidade gigantesca. Mas a gente também pode pegar exemplos de times que não são do mesmo estado, não são da mesma cidade, e que também tem uma rivalidade gigantesca, né? E que aí vai estar relacionado com outros elementos da territorialidade, pode estar envolvida por uma questão de autonomia, uma questão de guerras, por exemplo, né? Heranças, por assim dizer, uma dimensão esportiva da extensão de conflitos ideológicos, da extensão de resquícios ou heranças desses tempos de guerra e de luta por determinada área, determinado território. Acho que a questão da territorialidade e a questão geográfica é um ponto, e isso não dá para deixar de fora. Um outro é o que, de certa forma, eu pincelei, né, que é essa animosidade política, né? E aí a gente tem vários exemplos, que a gente pode passar horas e horas aqui citando rivalidades que tem como origem esse antagonismo político, né? Só para ficar num exemplo, que aí talvez nem seja o melhor exemplo de tão batido que ele é, de tão automático que vem na cabeça das pessoas, né? Que é aquele clássico entre Real Madrid e Barcelona. Ali a gente vê que a conotação política que acirra a rivalidade entre esses dois é o principal motor. Não é necessariamente o que acontece no campo, mas são os sentimentos, as sensações que movem as pessoas fora do campo, que é essa questão política, né? Esse contraste, que aí a animosidade política também faz parte, é um dos elementos, né? Acho que um outro ponto seria esse contraste
contraste que se dá em diversas esferas, se dá em diversas instâncias, né? Seria uma rivalidade motivada por profundas diferenças. O Luiz falou, de certa forma, né, a respeito disso, da diferença que ela, muitas das vezes, ela pode ser ou não estrutural, uma diferença e que ela é, de certa forma, irreconciliável. É um antagonismo que ele ultrapassa e muito as linhas do campo, né? Também vai além as cores do estandarte. E aí, só para ficar em termos mais didáticos, o estandarte nada mais seria do que símbolos que representam uma nação, uma agremiação política, uma agremiação desportiva e etc. Enfim, seria ser aquilo que concretiza um sentimento comunitário e que expressa noções de identidade e pertencimento. E, né, exemplos práticos: uma bandeira, um distintivo, o escudo, o brasão e o emblema. Tudo isso são símbolos que vão, de certa forma, canalizar todos esses sentimentos que o Luiz falou e que o Emerson também, e vão representar uma certa comunidade, né? E que aí, o Luiz falou da diferença entre o Grêmio, Futebol Porto-Alegrense e o Esporte Clube Internacional, que há diferenças, algumas delas estruturantes, outras nem tanto, algumas delas irreconciliáveis, outras nem tanto, e pouquíssimas coisas é capaz de unir torcedores do Grêmio e do Internacional. Uma delas é um estandarte, né? Que seria a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, que é algo presente nas arquibancadas do Beira-Rio e também da Arena do Grêmio, mesmo tendo um elemento vermelho na bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Talvez seja a única coisa vermelha permitida dentro da Arena do Grêmio. E uma outra coisa capaz de unir também esses dois é o Corinthians, né? O Corinthians esse certo ódio pelo Corinthians, muito mais pelo lado colorado, diga-se de passagem, mas também presente em muitos gremistas, né? Talvez porque o Corinthians seja um representante do eixo, e aqui a gente entra numa outra discussão, que, ao meu ver, visto do panorama, por exemplo, de clubes do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul também é eixo. O Sul e o Sudeste é o eixo. Mas, do ponto de vista somente do Sul, o eixo é São Paulo e Rio de Janeiro. E os mineiros também, né, partem dessa mesma leitura, de que o eixo é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, talvez por conta disso, o Corinthians seja elegido também como o Flamengo, né, nem tanto pelo Internacional, mas torcedores do Grêmio não nutrem bons sentimentos pelo Flamengo. Talvez porque tenha parceria entre a torcida do Flamengo e do Internacional. Não sei, aqui é um ponto que eu não tenho capacidade de discutir, porque não é algo que me diz respeito propriamente dito. Mas é isso, né? Poucos elementos são capazes de unir colorados e gremistas. Um deles é a bandeira do Rio Grande do Sul e o outro é o Esporte Clube Corinthians. E fotos comprovam e não me deixam mentir, né? O fatídico e trágico rebaixamento do Corinthians em 2007. Houve comemorações empolvorosas ali na cidade de Porto Alegre, com torcedores de Grêmio Internacional a comemorar o rebaixamento deste clube que tanto incomoda alguns torcedores gaúchos, né? Não vou dizer que são todos, mas que tem ali tem os seus 2 centavos nisso, né? De ser uma das poucas coisas que é capaz de unir. Enfim, ainda dentro desse contraste, né, dessas diferenças que elas podem ser de inúmeras ordens, né? Como, por exemplo, já foi citada a política, e aí já citou um exemplo que foi o Barcelona e Real Madrid, mas também religiosa, e aí também vou apelar para um clássico, né, quando a gente fala de uma rivalidade baseada em princípios religiosos. Estava falando do clássico religioso, né? Seria Celtic e Rangers. Esse é outro que está com a questão religiosa como um elemento fundamental dentro da rivalidade existente entre esses dois clubes. A gente também tem um elemento da classe. A classe social também é um elemento estruturante. E aqui eu vou citar um exemplo que talvez provoque uma certa controvérsia, porque, no meu ponto de vista, assim, né, eu vejo como um elemento dicotômico do ponto de vista da classe, que é o clássico entre Flamengo e Vasco. E aí, mas em qual sentido? No sentido de que o Flamengo originalmente é um clube da elite carioca, da Zona Sul, e o Vasco é um time do operariado, do subúrbio carioca, dos negros, das classes menos favorecidas, por assim dizer. Claro, com o tempo o Flamengo se popularizou e hoje o Flamengo tá infiltrado nas mais diversas camadas da sociedade, não só carioca, como do Brasil como um todo, mas que tem esse princípio. E eles têm vários outros, né? Também está permeado pela essa questão da classe, essa dimensão, o contraste se dá principalmente por uma questão de classe, né? E o étnico,
Claro que tem outros, mas eu vou ficar somente nesses 4, né? O Emerson citou a questão da rivalidade aqui do continente entre seleções, não ser entre Brasil e Argentina, mas sim entre Argentina e Uruguai. Inclusive, talvez o Brasil só passe a entrar nessa briga para ser uma rivalidade da Argentina quando ele começa a despontar e ganhar mundiais. Porque até então, o Uruguai, que era o principal representante nesse sentido, né? Então, por uma questão de conquistas e hegemonia, por assim dizer, no continente, ele entra como algo, e o que é comum, né? Por exemplo, na Alemanha, vários clubes têm o Bayern de Munique como seu rival, muito embora o Bayern de Munique não os tenha como rival, justamente porque ele é hegemônico no seu país. E isso desperta esse sentimento nos demais, né? Nas demais agremiações, federações e por aí vai, né? Que a gente não está falando só de clube, a gente também está falando de seleções. E Brasil e Argentina, a gente tem um elemento étnico aí também, que compõe e faz parte dessa rivalidade, que é um elemento muito forte. Isso não é de agora, né? Isso é de muito tempo. No nosso episódio número 8, que a gente tratou sobre as questões do racismo, o Emerson, na apresentação, ele cita exemplos de jornais da Argentina que tratavam o Brasil ou brasileiros como macacos, né? Há uma foto clássica de um jornal para um amistoso que foi realizado no dia 6 de outubro de 1920, que estava na capa com macacos, com sombrinhas e tudo mais, com guarda-chuvas, e o título era Monos em Buenos Aires, né? E que isso, por sua vez, vai fazer com que o Epitácio Pessoa e também o Arthur Bernardes determinassem que, para a participação do Brasil nos Sul-Americanos de 1921 e 1925, fosse convocado somente atletas rigorosamente brancos. Tudo isso em nome do prestígio nacional, por assim dizer, né? Em nome de um suposto prestígio, porque esse elemento racial, do ponto de vista da diferença, que é estruturante entre Brasil e Argentina, ele é um marcador profundo também. A gente ser visto como um país que tem, embora a Argentina economicamente seja mais fraca que o Brasil, a desigualdade social lá é menor. E um fato elementar na desigualdade social dentro do Brasil é uma questão racial. Então, o fato de haver negros no Brasil, de certa forma, cria um sentimento de inferioridade, inclusive nós mesmos brasileiros, muitas das vezes. O que não é esse o motivo do porquê que há desigualdade social, né? O motivo de haver desigualdade social é o racismo e essa estrutura socioeconômica racista. Então, são outros elementos, né? Não é o fato propriamente dito de haver negros. Mas enfim, e por último, fechando essa questão do contraste, né? Foi dita a questão das questões geográficas, animosidades políticas, essa questão do contraste dessas diferenças, eu acho que também parte do ponto de vista das semelhanças, né? O que pode ser aparentemente contraditório. Como assim? Uma rivalidade com outro semelhante, uma rivalidade com um igual. Sim, justamente por elementos que dizem respeito a uma certa hegemonia, vamos dizer assim. Eu não tenho nenhuma animosidade política, eu não tenho nenhuma diferença do ponto de vista ideológico, não tenho nenhuma diferença do ponto de qualquer outro ponto de vista, inclusive compartilhamos de cores dos nossos clubes, mas o fato do meu clube ter número X de títulos e o outro tem o número Y, a gente tem essa rivalidade para ver quem tem mais. Acho que um exemplo muito claro disso pode ser uma rivalidade que é muito mais uma amistosidade do que uma rivalidade entre a torcida do Flamengo e de São Paulo, do qual elas são muito parceiras, você vê um respeito mútuo entre os dois, só qual é o ponto em que eles discordam e que é aí que traz uma certa rivalidade, na discussão de que, do ponto de vista deles, cada um, e é claro, né, e tem que ser assim, o cara que torce para um time não acha que o time dele é o maior do mundo. Alguma coisa de errado tem aí, né? O torcedor do Flamengo vai falar que o Flamengo é o maior e o torcedor do São Paulo vai falar que o torcedor do São Paulo é maior. Por quê? E aí eles vão medir esse aspecto em questão de títulos. Não vão tocar em questões raciais, não vão tocar em questões da origem do clube, se é popular ou não é, se está alinhado com o espectro mais à esquerda, mais à direita. Enfim, todas as questões não interessam nesse tipo de rivalidade, que está mais relacionado com uma questão de semelhança, né? Está mais relacionado com uma questão do comum. O que alguns vão dizer de rivalidade saudável, o que é um termo péssimo, porque, em certa medida, toda rivalidade ela é saudável e também não. Como já foi dito aqui, há clubes que a sua existência está condicionada à existência do seu arquirrival, justamente porque um se alimenta do outro. E eu acho que um exemplo clássico no Brasil disso
isso é o Grenal. Enfim, eu vou passar a bola aqui porque eu simplesmente já falei demais. E, Emerson, você não respondeu o que aconteceu lá com o meu passo para trás lá quando o Luiz fez o cruzamento, hein? Aconteceu que acabou voltando pro goleiro, né? O pessoal ficou com medo, recuou pro goleiro. Eu, como sou um goleiro à moda antiga que não sabe jogar com os pés, acabei chutando pra lateral e, enfim, não vem ao caso que aconteceu posteriormente. Tem vários pontos aí em cima que a gente pode trabalhar, e aí eu vou ficar repetitivo nisso, né? A forma de construção de identidade baseado nas questões envolvendo a identidade de uma determinada nacionalidade, eles são preponderantes, né? Em vários sentidos, mesmo naqueles que são religiosos, mesmo naqueles que são de classe, mesmo naqueles que são sociais, né? Celtic e Glasgow não é só uma disputa entre católicos e protestantes, né? Mas sim uma disputa entre um clube que tem origem irlandesa dentro da Escócia, né? Com um clube que tem uma ligação muito maior, digamos assim, com a relação Escócia-Reino Unido, né? Para quem não sabe, lá na Reforma Protestante, lá o rei inglês, o Henrique VIII, cria uma religião, anglicanismo, né? Isso acaba sendo, junto com outras expressões de religião protestante, acaba gerando vários conflitos dentro da Europa, né? A gente tem o luteranismo no que hoje é a Alemanha, a gente tem o calvinismo, enfim. O ponto é que essas tensões, elas perduram durante o tempo, né? Inclusive são elementos vívidos até hoje, principalmente quando a gente for falar de questões que envolvem Irlanda e Irlanda do Norte, né? Irlanda, uma república independente desde os anos 1920, acho que é isso, se não me engano, e Irlanda do Norte ainda pertencente ao Reino Unido, né? Os conflitos armados entre Ulster, né, Ira, enfim. O ponto que eu quero chegar aqui, o Michel ele fala do ódio ao Corinthians, é que no final das contas eu acho que o ponto não é nem o Corinthians nem o Flamengo, pensando no caso dos clubes gaúchos, mas sim a forma como esses clubes acabam sendo uma representação do nacional, né? Eu vou dar um exemplo próprio, né? Talvez muitos que escutem isso aqui não faça sentido, mas eu conheço muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul que têm essa mesma percepção. Eu desde cedo eu fui ensinado a não torcer para a seleção brasileira. Eu nunca torci para a seleção brasileira. Tive uma certa simpatia em 2002, era muito criança, muito pequeno, mas eu nunca tive uma simpatia pela seleção brasileira. Tanto que na adolescência eu fui começar a criar simpatia pelo Uruguai, e muito pela própria relação que o Grêmio tem com o país e tudo mais, e até hoje, bem, vocês sabem, eu falo muito de futebol uruguaio, não é por acaso, né? Inclusive, quando eu falo aqui, eu olho para a camisa do Clube Atlético Progresso, que eu consegui adquirir depois de muito tempo, que eu sonhava em ter, que é um dos clubes que eu mais gosto do futebol uruguaio, clube fundado por anarquistas de Barcelona. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: ao meu ver, o Corinthians e o Flamengo, ele representam o nacional. E aí tem um exemplo que para mim ele é fundamental para entender isso. Em 1972, ia se jogar, acho que era Taça Independência, uma espécie de uma mini Copa do Mundo, e o Zagallo não convoca Everaldo para a seleção brasileira. Quem que era Everaldo? Everaldo era o lateral esquerdo do Tri, de 1970, Everaldo, lateral esquerdo do Grêmio. Quem já viu a bandeira do Grêmio sabe que a bandeira do Grêmio tem uma estrela dourada, né? Não tô falando do símbolo, né? O símbolo tem uma estrela dourada, uma estrela de prata, uma estrela de bronze. Mas a bandeira tem uma estrela dourada. Essa estrela dourada não faz referência ao Mundial, não faz referência a Libertadores. Essa estrela faz referência à Copa do Mundo conquistada em 1970 e à participação do Everaldo como jogador. Zagallo não leva o Everaldo para jogar esse torneio. E aí o que se propõe? Um jogo entre seleção gaúcha e seleção brasileira em 1972. São mais de 100 mil pessoas no Beira-Rio gritando contra o Brasil. Isso, inclusive, dizem que gerou uma certa animosidade durante o período da ditadura, né? Os milicos ficaram até um pouco cabreiros com esse tipo de situação, né? Isso é uma manifestação antinacional, né? Mas ali era um combinado basicamente de Grêmio e de Inter. Tinha figuras, claro, quem sabe, quem já lê um pouco sobre seleções estaduais, sabe que as seleções não são de jogadores que nasceram no estado, mas sim estão federados em algum clube do estado. Então tu tinha uma zaga absurda naquela seleção Grenal, que tu tinha de um lado Atílio Anchieta, zagueiro uruguaio histórico do Grêmio, do outro lado Elias Figueroa, monstro da história do Inter, né? Então tu tinha o próprio Everaldo na lateral esquerda jogando, e o jogo terminou 3-3, né? A seleção gaúcha empata em 3-3 com a base daquela seleção que tinha acabado de ser tricampeão do mundo, né? Então, e um estádio inteiro gritando contra o Brasil, né? E da onde vem isso, né? Quem já estudou a história do Brasil sabe, né, que durante o período regencial há um conflito, né, a Farroupilha, né,
que alguns chamam de revolução, não é uma revolução, foi uma guerra, um dos vários conflitos, como a Sabinada, a Balaiada, né, que por mais que tenha características oligárquicas, ela cria um discurso fundador de uma determinada nacionalidade, né, de determinada identificação e regionalização, né, do Rio Grande do Sul. Então, isso principalmente fomentado pelo CTG, né, que são os centros, aliás, o MTG, né, Movimento Tradicionalista Gaúcho, cria um mito em cima, né, desse conflito, a ponto que dia 20 de setembro é feriado no Rio Grande do Sul, né, um feriado que marca o conflito, enfim, né, toda uma tradição criada em cima disso, que em muitas partes nem tem tanta relação de facto, assim, as coisas que desenrolaram, né, o conflito ele é muito mais complexo do que se desenha normalmente, né, mas isso ajuda a entender, né, se a gente for olhar hoje na torcida do Grêmio, na geral do Grêmio, tu encontra uma faixa lá escrito República do Rio Grande do Sul, e é engraçado, né, que na do Inter, tu encontra uma faixa escrito, acho que é Brasileiros do Rio Grande do Sul, ou Brasileiros do Sul do Brasil, alguma coisa assim, então também já tem, mas por mais que tenha esse choque, a diferença tá ali, né? Aliás, a unidade tá ali. E querendo ou não, o Rio Grande do Sul ele é uma unidade. Então, ao meu ver, muito mais de se pensar uma questão do clube, é uma questão de como o Corinthians e o Flamengo são expressões nacionais, né? Então, se colocar contra esses dois clubes é uma forma de se colocar contra expressões nacionais. Por mais que, bem, o Rio Grande do Sul é um time do eixo, se for parar pra pensar, né? Os títulos de nível nacional e internacional que não estão no Sudeste estão todos no Sul do Brasil. E, aliás, estão no Rio Grande do Sul, né? Então, tem esse ponto também. Enfim, tem um outro ponto que eu acho interessante. O Michel falou que rivalidade não existe rivalidade saudável, mas tem alguns episódios pitorescos, assim, que a gente pode pegar de casos específicos de clubes rivais que viraram um clube só, né, que acabaram dando origem a um clube em função de uma questão específica, ou de amizades que surgiram de uma antiga rivalidade, né? Eu vou pegar dois exemplos aqui. Um é o do Argentinos Júniors, né? Argentinos Júniors, clube de La Paternal, clube que revelou nada mais, nada menos Diego Armando Maradona. É um clube que tem na sua origem dois clubes com vertentes ligadas muito forte a ideologias políticas, mais especificamente o anarquismo e uma outra vertente do socialismo. Era um clube chamado Mártires de Chicago, que era de Villa Crespo, né? E o outro chamado Sol de la Vitória, que era do bairro onde está até hoje o Argentinos Júniors La Paternal. Eram clubes rivais que se unem e formam o Argentinos Júnior, né? E a gente tem vários outros exemplos em que rivais, em um determinado momento, por vários motivos específicos, acabam formando uma única equipe, né? Por mais que, inclusive, em alguns outros momentos, eu não vou lembrar de nenhum caso, mas eu sei que tem, de rivais que se uniram e depois se separaram, porque, óbvio, né, não tinha como sustentar, né? Um acabou se sobrepondo historicamente sobre o outro e a torcida conseguiu reagir. Mas a gente tem alguns outros exemplos, como por exemplo do Almagro e do Defensores Unidos da Argentina, em que na verdade não eram clubes que nem eram rivais, mas que tinha tudo para se fundar uma rivalidade baseada em brigas de torcida, quando lá em 1982, né, o fenômeno Barra Brava começando a efervescer, né, 82, ano da Guerra das Malvinas, né? O Almagro foi jogar uma partida contra o Defensores Unidos e o ônibus da torcida do Almagro entrou numa rua errada e acabou entrando na parte onde que era a entrada dos torcedores do Defensores Unidos, né? Tinha muito menos os torcedores do Almagro, os caras do Almagro foram pra cima, brigaram igual e, tipo, era uma diferença muito gigantesca entre uma torcida e outra. E ali a coragem ali dos torcedores do Almagro foi tão grande que os caras simplesmente pararam a briga e iniciaram uma amizade. Ou seja, né, um episódio que poderia ter virado uma rivalidade que poderia ter uma origem muito parecida com o Aldo Civis do Alvarado, né, acaba se tornando outra coisa, tanto que tem vários episódios de um clube contra o outro, de vezes que subiram, conquistaram algum título das divisões de acesso, em que nas finais a torcida do clube do Almagro foi pro estádio junto com a torcida do Defensores Unidos e ao contrário, né, e nesse jogo específico as duas torcidas se juntam e fazem cantos contra a ditadura militar, né, contra o governo militar. Ou seja, também há um caráter político que junta essas duas torcidas nesse momento. Então, a rivalidade ela tem vários tons, né, e é claro, de novo, né, as tensões de classe, as tensões étnico-nacionais e tal, mas tudo isso dentro na constituição de uma identidade, né, nessa constituição simbólica, né, como a gente tanto falou. Então,
né? Já temos um debate bastante espinhoso, né, galera? A gente nem se aprofundou tanto assim em alguns pontos específicos, poderíamos pegar alguns clássicos, poderíamos estar falando aqui só sobre Grenal, ou só sobre Derby Paulista, ou só sobre Fla-Flu, só sobre Flamengo e Vasco, só sobre Celtic e Glasgow, Rangers, né? Enfim. Luiz, Michel, vamos indo para os apontamentos finais. Antes dos apontamentos finais, o Michel vai trazer as efemérides e depois o Luiz faz suas ponderações finais, o Michel faz suas ponderações finais e eu também faço minhas ponderações finais. Para as efemérides dessa semana aqui, que a gente tem algumas datas importantes, a primeira delas, que não necessariamente está dentro da semana do qual esse episódio vai ao ar, mas que é uma data importante e que não pode deixar de ser mencionada, que diz respeito ao dia 31 de março, no qual vão se completar 60 anos do golpe militar que aconteceu no Brasil. Muito embora o atual governo tenha declinado das decisões de criar um museu a respeito disso, né, a questão dos direitos humanos, a questão voltada a olhares críticos ao que foi esse movimento, ou mesmo de promover atos contrários à própria comemoração da ditadura militar, ainda assim, nesse podcast, por mais ínfimo o alcance que ele tenha, aqui não será passado batido, e esse dado ele vai ser pontuado, né? Temos ódio e nojo pela ditadura e fazemos coro aos pedidos pelo direito de memória, verdade e justiça. Uma outra data, que é do dia seguinte, que muito embora seja a data oficial, né, a data real, quer dizer, do golpe militar, que é o dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e a mentira é de que aquilo foi uma revolução, uma melhoria para o Brasil, que aquilo foi um grande retrocesso. Mas entrando para as efemérides, e deixando um pouco de lado essa questão mais política, no dia 1º de abril de 1951, pô, essa história é fantástica. Você que está do outro lado aí das interfaces, das plataformas digitais de comunicação, prepare-se, porque essa história é muito boa. No dia 1º de abril de 1951, o São Paulo Futebol Clube, que estava numa excursão pela Europa, ele sofria uma derrota por um placar humilhante, de 8-1 para, e aí perdoem a minha pronúncia horrível, o que consegue pronunciar aqui em italiano muito bem, inclusive a banda dele tem uma música italiana, e ele é o vocalista, né? É o nosso apresentador, Emerson da Silva Fogliarini, mas aqui eu vou arriscar, vamos lá. Associazione Calcio Milano. Você pode interromper a qualquer momento para dizer se está completamente equivocado ou não. Tá bom, tá valendo. Ok, valeu. Mas o que acontece? Como assim 8-1? Antes que você vá pesquisar no Google se isso aconteceu, como aconteceu, eu vou dizer aqui que está relacionado com essa data, dia 1º de abril. Foi uma mentira. Aliás, foi uma grande mentira. Uma mentira de repercussões, inclusive do ponto de vista político. Isso foi uma pegadinha realizada pela Rádio Pan-Americana, a atual Jovem Pan, o que demonstra que questões de fake news é algo, né, tá ali no cerne da Jovem Pan, né, antes mesmo dela se chamar Jovem Pan. Mas como que isso aconteceu? Foi armada uma estrutura, das semanas antes, com inclusive propagandas, né, do jogo que iria acontecer, que a transmissão seria ao vivo. Então articularam tudo, né. Na voz do Geraldo José de Almeida, a transmissão que foi feita na garagem do dono da rádio, contou com sonoplastia, gritos de torcida, quedas de sinal, algo que era muito comum nas transmissões de futebol. Foi um verdadeiro espetáculo minuciosamente articulado, minuciosamente armado, justamente para criar todo esse engajamento e dar mais realismo ao que seria uma mentira. A repercussão desse resultado, do São Paulo perdendo por 8-1, ou melhor, do São Paulo supostamente perdendo por 8-1 para a equipe do Milan, durante a sua jornada excursiva pela Europa, foi tão grande essa repercussão que tanto membros da CBD, né, que é a atual CBF, da Confederação Brasileira de Desportos, hoje Confederações Brasileiras de Futebol, bem como deputados federais enviaram ofícios da delegação de São Paulo, exigindo ou pedindo para que eles deixassem de discussionar e retornassem imediatamente para o Brasil. E retornassem imediatamente para o país, porque eles estariam envergonhando a imagem do futebol brasileiro na Europa. Bem, a verdade é que isso nunca aconteceu, né? São Paulo não perdeu de 8-1 para o Milan. Muito pelo contrário, a expulsão do São Paulo, que inclusive foi realizada junto com o Bangu, olha, isso é um dado interessante, foi muito bem sucedida. São Paulo realizou 13 jogos
dos 13 venceu 10, empatou 1 e teve apenas 2 derrotas. Essa que provavelmente deve ser a maior mentira do dia 1 de abril relacionada com o contexto esportivo. Eu não me recordo, eu não me lembro de nenhuma com tamanha grandeza, com tamanha repercussão à época, né? Muito embora muitas pessoas não saibam, mas com tamanha grandeza e repercussão do que essa que eu acabei de contar aqui. A suposta derrota humilhante do São Paulo Futebol Clube para a equipe, não vou falar de novo em italiano, Associação Calcio Milan. A próxima efeméride desse episódio diz respeito ao dia 2 de abril de 1911, no qual seria fundado na cidade de Campinas, em São Paulo, o Guarani Futebol Clube. Um clube fundado ali por jovens de ascendência italiana e alemã e que tem no seu nome uma homenagem à obra-prima do compositor Carlos Gomes, o Guarani, e por sua vez é inspirada no romance homônimo, né, de mesmo nome do José de Alencar. Enfim, o Guarani, né, que espero que vocês saibam, é o único clube do interior campeão brasileiro. Muito embora o Santos Futebol Clube não seja uma equipe de capital, mas está ali no litoral, na Baixada Santista, coladinha ali, né, na Grande São Paulo. Pode ser, vem alguém considerar como também um representante de uma não capital, mas do interior propriamente dito é somente o Guarani, um feito gigantesco, inclusive, diga-se de passagem aqui, né, o Guarani, que provavelmente deve ser o único clube verde que eu respeito, né, o maior verdão do Brasil, e isso eu não há o que se discutir, é o Guarani Futebol Clube, responsável por revelar diversos talentos, né? Só para ficar aí alguns exemplos aqui, Careca, Neto, o Evaí, enfim, são inúmeras revelações feitas pelo Guarani Futebol Clube, e fica aqui a nossa citação para este que, sem dúvidas nenhuma, é o maior verdão do país. Também no dia 2 de abril, só que dessa vez de 1927, nascia em Budapeste, na Hungria, Ferenc Puskás. Sem dúvidas nenhuma, um dos maiores jogadores da história do futebol. E técnico também, né? Por assim dizer. Aliás, né? Acho que aqui é importante dizer, né? Que dia 2 de abril também é marcado pelo nascimento de um outro grande craque brasileiro, ali revelado pela Portuguesa. Tá falando do Denner, né? Fecha esse parênteses aqui, porque eu acho que vale a menção honrosa aí ao Denner. Mas Ferenc Puskás, vice-campeão da Liga dos Campeões, como técnico do Panathinaikos. Perdeu pro Ajax do Cruyff. Olha que loucura, né? O Cruyff como jogador de um lado e o Puskás como técnico do outro. Isso aí, só para ter uma noção da grandeza do Puskás, né? Que também foi vice-campeão da Copa do Mundo de 1954 na Suíça. Inclusive tem um filme a respeito dessa final, né? Que é o Milagre de Berna, que é quando a Alemanha Ocidental vence aquela que, por muitos, e do ponto de vista material também, né, do ponto de vista prático, era a melhor seleção daquele campeonato mundial de 1954 realizado na Suíça. Inclusive, eles já tinham jogado uma partida antes e a seleção da Hungria simplesmente goleou, né, a Alemanha, que chegou na final e conseguiu realizar esse milagre aí de vencer a seleção da Hungria. E o Puskás, que era ali um dos jogadores, sai como vice-campeão. Campeão olímpico de 52 em Helsinki, vice-campeão no mundo de 54. É isso aí, isso que eu tinha esquecido dele, que ele ganhou em 52. No dia 3 de abril de 1905, nasce em Buenos Aires, no bairro de La Boca, o Clube Atlético Boca Juniors. A gente citou aqui a questão da rivalidade e está relacionado também com essa questão da geograficidade, da geografia, né? Vale mencionar aqui que o River Plate também surge no mesmo bairro, né? Os dois clubes têm a mesma origem no mesmo local. Depois o River Plate muda sua sede, muda de lugar, mas a rivalidade permanece, só aumenta também por conta disso, né? Mas ali nasce o clube Atlético Boca Juniors, com a sua origem popular, ali na zona portuária. Vale lembrar que as cores amarela e azul, segundo a mitologia, em homenagem a uma bandeira de um navio da Suécia que aportava nos portos ali nas redondezas. O Boca Juniors, que tem como alcunha, tem algumas alcunhas, né? Entre as mais conhecidas, Xeneize e Bosteiros. A gente está falando aqui de um multicampeão, não só do ponto de vista nacional, né, dentro da Argentina, mas também do ponto de vista continental e até intercontinental, né? O Boca Juniors
É uma das equipes com um grande respeito, sobretudo no Brasil, principalmente ali no início da década de 2000, né, que ele veio trucidando equipes brasileiras uma atrás da outra. É impressionante o quanto que o Boca Juniors causou, né, de arrepios em certas torcidas brasileiras, que felizmente em 2012 foi posto a fim, e desde então o Boca Juniors não assustou mais ninguém, exceto o lado verde da capital paulista, né? Que segue sendo um freguês histórico para o Boca Juniors, mesmo numa situação completamente desfavorável aos chineses, né? Que vale ressaltar a grandeza desse clube, e algo muito semelhante com o que acontece com o Grêmio propriamente dito, que não necessariamente precisa ser a melhor equipe para, numa Libertadores da vida, estar ali disputando cabeça a cabeça e estar indo longe, avançando na competição. Mesmo em má fase, o Boca Juniors já chegou e mais outras 2 finais de Libertadores. E eu acho que quando o Michel fala do Boca, eu acho que valeria pegar o gol do Romarinho e a fala do Kleber Machado e o Romarinho! E colocar de fundo, pra marcar. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! E por fim, a última efeméride deste episódio está relacionado com o dia 7 de abril de 1924, também é conhecido como o Dia contra o Racismo no Futebol. Aqui eu estou sendo mais específico ao fato que a gente já mencionou, de certa forma, no episódio de número 7, relacionado ao racismo, que é quando o Vasco da Gama recusa a proposta da AMEA, né, que seria a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, de excluir a participação de seus jogadores negros e operários. Como o Vasco recusa, a AMEA exclui a equipe, que deixa de participar desse campeonato, mas que tem a carta de resposta ao pedido, né, a proposta de exclusão desses jogadores por parte da AMEA. A carta de resposta que o Vasco dá pode ser considerado um patrimônio, não só do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas também do próprio futebol brasileiro e da luta contra o racismo, né? Que é exposta, inclusive, se eu não estiver enganado, na sala de troféus, porque isso, de fato, é um troféu. Se não estiver lá deveria estar, porque seria um local digno para essa carta de resposta, e que fica como um grande feito relacionado ao futebol nessa luta aí contra o racismo. E fica também como sugestão o episódio número 8, para você que não ouviu. Essas foram as efemérides desse episódio. Bem, vamos encaminhando então para os apontamentos finais. Luiz, bola tá contigo. Michel também, se já quiser fazer seus apontamentos finais da sequência. E no final, toca a bola para mim que eu resolvo. Então, para encerrar o episódio, né, pra gente não se alongar muito, é um tema que, como o Emerson tinha falado, é espinhoso, gera muita discussão, né? E só 2 pontos, assim, 2 pinceladas rápidas para passar pro Michel. É pensar também que a rivalidade ela não pode ser vista e praticada, né, como uma forma de permissividade para a expressão de violências, né? A gente tem um episódio aqui no nosso podcast sobre as violências no futebol, né, a produção de diferentes violências, e a rivalidade ela não pode ser um espaço para a expressão disso, né? Um exemplo claro que é o da torcida do Corinthians, que tem alguns cânticos de forte acentuação homofóbica, né, contra a torcida do São Paulo e o clube, São Paulo Futebol Clube, né? Então, ou seja, a rivalidade ali, ela meio que permite que esse tipo de violência seja reproduzida, né? E a gente tem que tomar cuidado para não também cair nessa ideia de folclore e até um saudosismo tá reproduzindo esse tipo de violência. E aí o último ponto, antes de encerrar, é o seguinte, e aí faz talvez até um agregado de todos os episódios das discussões que a gente já fez e que é uma espinha dorsal, assim, acho que para a ideia do podcast, que é pensar o futebol hoje, né? Será que hoje, nesse futebol negócio, esse futebol empresarial, financeirizado, né, que financeiriza todas as relações dos torcedores, né, dos atletas com os clubes, enfim, será que é possível florescer novas rivalidades, tais como foram no passado? Se não, que tipo de rivalidade vai surgir? Vai ser a rivalidade de o meu clube ganha mais dinheiro que o seu, por exemplo?
né? Quais significados, então, vão estar engendrados nessas novas rivalidades? E a gente tem que pensar, porque o futebol está mudando, né? E nesse caso, e acho que quem escuta nosso programa vai concordar, para algo muito nocivo ao próprio futebol, né? E a gente tem que, então, ter essa prospecção do que esse tipo de mudança pode significar para as rivalidades. Ou será que as rivalidades elas vão ser o elemento que vai ainda manter essa ideia de futebol que a gente gosta e que vem tratando aqui no podcast? Será que ela é o elemento que ainda mantém esse ar do futebol das antigas, mas não no sentido saudosista, mas no sentido nostálgico, das coisas positivas que a gente pode encontrar no futebol, né? Então são esses dois pontos: tomar o cuidado com a rivalidade que permite a reprodução e até a produção de violência, e, se é possível, então, florescer novas rivalidades no futebol negócio. É isso aí, agradeço a quem chegou até aqui, né? A gente se encontra no próximo episódio e já passo pro Michel para ele fazer as considerações dele. Valeu. Isso é algo a se pensar de fato, né? Imagina, a gente está comemorando, por exemplo, que o nosso rival, desse ponto de vista financeiro, arrecadou menos que a gente. Pô, isso aí é triste, é lastimável, para dizer o mínimo, né? Acho que a gente deixou de citar um elemento que pode influenciar ali, de certo grau, essa questão da rivalidade, é o elemento midiático, o elemento da imprensa. A gente deixou passar batido, mas que, sobretudo neste exemplo aí de Brasil e Argentina, acho que o Galvão Bueno ali dizendo: ganhar é bom, mas ganhar dos argentinos é melhor ainda. No nosso subconsciente, enquanto brasileiros e amantes do futebol, e que não é o meu caso, né? Eu não nutro de um certo ódio pela Argentina, muito pelo contrário, na maioria das vezes até uma certa vistosidade, por assim dizer. Torci para a Argentina contra a França, por exemplo, como se fosse o Corinthians ali, enfrentando o Chelsea no Mundial de Clubes. Torcida fervorosa, de estar cantando os gritos, de ficar louco, de estar gritando. Inclusive, é engraçado que afinal assisti com outros dois colegas que também estavam lá no mesmo clima, e a gente até fez musiquinhas contra a França, que a gente estava xingando, no final das contas, o Mbappé, o Macron, chamando os caras de colonialista e por aí vai, né? Tipo, já misturou todos os outros elementos que também estão ali, de certa forma, e foram mencionados nesse episódio, que dizem respeito a essa questão da rivalidade, né? Então, eu acho que esse elemento midiático, assim, da imprensa, também cumpre um papel dentro das formações de certas rivalidades, e que eu acho que vale pelo menos a menção, né? Dito isso, eu acho que, muito embora seja um assunto espinhoso, acho que pode ser espinhoso no sentido do que ele reverbera nas pessoas, né? O que as pessoas esperam quando se tem como tema de algum episódio, de algum programa de televisão, essa questão da rivalidade, né? Acho que as pessoas esperam aquilo que a gente tentou fugir de certa forma, né? Aquele mais do mesmo, que é o de dizer: o Corinthians e Palmeiras é o maior clássico do Brasil. O Grenal é o maior clássico do Brasil. Acho que essa discussão, e nesse ponto nós três concordamos, ela não leva a lugar nenhum, ela não aprofunda em vários elementos que a gente tentou trazer para cá, né? São elementos mais relacionados com a própria constituição da rivalidade. O que faz torcedores serem o que são, se reconhecerem como são enquanto tal, ao mesmo tempo em que se relacionam com o outro, e aí das mais variadas formas possíveis, e uma dessas formas é através da rivalidade, né? Acho que esse é o elemento central da discussão que a gente tentou fazer aqui hoje, e espero que a gente tenha pelo menos chegado perto desse objetivo, né? Se a gente não tiver alcançado, pelo menos tenha chegado perto. No mais, assim, eu queria desejar uma ótima semana para todos que acompanharam o nosso episódio até aqui. E quem não acompanhou também, né? Muito embora não escute isso aqui, mas fica o meu desejo mais sincero de uma ótima semana para você. E que a gente possa estar presente para gravar um próximo episódio. E falou, um grande beijo e até a próxima. É isso então, pessoal. A gente vai se encaminhando para o final. Realmente, algo que faltou aí no nosso episódio é a questão da imprensa. Inclusive, fica como mais uma bola aí que a gente pode bater, que é o papel da imprensa no futebol brasileiro. Não no futebol brasileiro, no futebol mundial.
né? Eu acho que talvez não dê para falar de futebol sem falar de imprensa, né? Inclusive é pela própria imprensa que há a consolidação de determinadas narrativas, de determinados grupos, o fortalecimento, o crescimento de torcidas, etc, etc, etc. Como o Michel falou do dia 31, né, de abril não, 31 de março e do dia 1º de abril, é importante lembrar de algo que une todas as rivalidades praticamente argentinas, que é o dia 24 de março, o dia da memória, né, da verdade e da justiça, que é ao contrário que o atual governo brasileiro faz, é uma data que serve justamente, né, para lembrar as atrocidades que a ditadura militar cometeu em território argentino. Então, se a gente for entrar lá no perfil do Boca Juniors, do River Plate, do Racing, do Independiente, do São Lourenço, do Huracan, enfim, olha, eu posso chutar assim, de 90% dos clubes argentinos de todas as séries, tu vai encontrar uma postagem, uma homenagem, lembrando dos torcedores que foram mortos e torturados. Mais de 30 mil pessoas foram mortas ou desaparecidas na ditadura militar argentina. O que o atual presidente Javier Milei quer mascarar, né? Então, a rivalidade ela passa longe aqui. Pelo contrário, né? Ela acaba se tornando um elemento de união. Quase aquele mesmo elemento de união que junta torcedores do Almagro e do Defensores Unidos depois de uma peleia. Então é importante a gente fazer essa lembrança. Jogadores foram mortos, familiares de jogadores foram mortos, foram presos, os exemplos são mil, né? A gente tem já há muitos anos campanhas em vários clubes para restituir as carteiras de sócio de mortos e desaparecidos desses clubes, né? Como uma forma também de preservar a memória dessas pessoas que foram tão vilmente ceifadas, né? Mortas pelo regime ditatorial, como foi o regime militar na Argentina, que também foi tão tenebroso em países como Uruguai, Paraguai e o Brasil. Enquanto a gente continuar fazendo reconciliação com as Forças Armadas e não tratar desse passado, e isso serve da mesma forma para pensar as questões que envolvem o fim da escravidão do Brasil, que continuam abertas, né, nas chagas que o racismo traz diariamente, a gente não vai ter um minuto de paz nesse país. E não vai resolver aquilo que deve ser resolvido, com memória, verdade e justiça. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Campo Político e Bola, no Instagram. Escutem nossos outros episódios no Spotify. Um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês e fique com o nosso off das sugestões culturais. Hasta luego. Bom, então pensando nas sugestões culturais desta semana, eu vou indicar um filme que talvez você já conheça. Ele é um filme bem famoso aqui no Brasil. Tem no YouTube, então é de fácil acesso. Que é o filme Romeu e Julieta. É um filme de 2005 que vai retratar então a relação entre um corintiano, que é o Romeu, e a Julieta, que é palmeirense, né? E a trama se desenrola ali na cidade de São Paulo, no final da década de 90 ali, sobretudo no ano de 99, porque retrata a ida do Palmeiras ao Mundial no Japão. E então você tem a história do Romeu e da Julieta que se envolvem no relacionamento, que é sempre tensionado e colocado em xeque, né, digamos, pela rivalidade nutrida entre corintianos e palmeirenses, sobretudo das duas famílias, né? E aí é interessante porque o Romeu, então, para manter a relação com a Julieta e conquistar o pai dela, que é um palmeirense roxo, ele finge ser palmeirense, né? E vai aos jogos do Palmeiras, veste a camisa do Palmeiras, né? E aí é interessante ver, então, como que alguns traços da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, né? Já que a gente, no episódio, falou um pouco da rivalidade entre Grêmio e Inter. Então, você que não conhece o filme ou não conhece a rivalidade, é um bom meio de tomar conhecimento. É um filme de comédia, ele tem 1h30, mais ou menos. É bem, bem divertido de assistir. E fica essa sugestão, então. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Para as dicas culturais do episódio de hoje, eu vou aqui sugerir um livro, né, do qual eu utilizei alguns pontos para fazer a abordagem ali da rivalidade entre Brasil e Argentina, né, sobre esse elemento estrutural da diferença que perpassa para essa questão racial, né, que é o livro do autor Vicente Palermo, que se chama Alegria e Paixão, Histórias Brasileiras e Argentinas em Perspectiva Comparada, né, no qual o autor busca responder questões que dizem respeito à própria Constituição, né, aquilo que configura a formação social e histórica desses países, né, e aí trabalhando com algumas diferenças e vendo se há pontos de contatos
é interessante porque crava ali algumas diferenças que são estruturais e que pode explicar muito dessa rivalidade também, né? Então é isso, o autor ele vai percorrer basicamente por caminhos históricos, políticos, culturais e sociais, né? Tudo isso que constitui a formação de países, de nações, tudo isso para tentar compreender melhor a história, né, de cada um desses países e as tradições que sustentam os respectivos regimes políticos e as suas formas particulares aí de interação social. É interessante porque o autor ele aborda de forma multidimensional, né, várias questões e faz essa comparação, o que permite, inclusive, que eu possa utilizá-lo de certa forma, né, como eu utilizei, para tentar justificar um pouco dessa rivalidade no campo, né, essa rivalidade dentro do futebol, mas que também pode estar associada com os elementos históricos, sociais, políticos e culturais que formaram cada um desses países, né? No caso, Brasil e Argentina. Então fica essa dica aí para vocês, né? Alegria e Paixão, Histórias Brasileiras e Argentinas em Perspectiva Comparada, do autor Vicente Palermo. E por fim aqui, eu gostaria de deixar um pequeno textinho que tem na plataforma do Ludopédio, né? Que é escrito pelo autor Fábio Perina, que diz respeito a uma certa e peculiar amizade surgida entre dois dos principais clubes, né, de seus respectivos países. No caso aqui eu estou me referindo ao Aliança Lima do Peru e ao Colo-Colo do Chile, né. Vale lembrar que o Chile e o Peru têm uma rivalidade histórica muito relacionada com as guerras que teve ali, por exemplo, no deserto do Atacama, né, e designado, né, pela historiografia como Guerra do Pacífico, no qual o Chile, né, se apropriou de um pedaço do território da Bolívia e o Peru também entrou nessa mesma disputa, né, e anexou, de certa forma, ali Calama, a região de Antofagasta, outrora pertencente à Bolívia, e a região de Tarapacá, né, que pertencia ao Peru. Enfim, né, um conflito ali que ocorreu entre 1879 e 1883, confrontando o Chile e as forças conjuntas, né, ali da Bolívia e do Peru, e que teve o Chile como vencedor e anexando, né, essas duas áreas que são ricas em recursos naturais, sobretudo o cobre, né. Mas por que eu cito aqui a Guerra do Pacífico? Porque ela traz ares, né, e remonta a uma antiga rivalidade ali, né, existente entre peruanos e chilenos, né, e que ela é muito mais notória, assim, no âmbito de seleções, né? Assim como a gente citou Brasil e Argentina durante o episódio, também vale citar essa outra rivalidade aí muito forte no nosso continente, que está relacionada ali com esses países ali andinos, né? Porém, né, o texto vai tratar sobre uma certa trégua, né? Um elemento de trégua que consiste no fato, né, que ele é uma tragédia, na verdade, né, que foi um acidente aéreo com um avião do Aliança Lima, né, que caiu ali nos arredores de Ventanídia e que estava regressando, né, de uma partida em Pucallpa, por exemplo, e que dizimou uma geração promissora, né, da equipe peruana. Isso aconteceu no ano de 1987, né, e o fato insólito ali, esse elemento de trégua que acontece, diz respeito à atitude, né, surpreendente, de certa forma, do Colo-Colo, né, que promoveu uma certa interação com a equipe do Aliança Lima ao ceder jogadores para que pelo menos o Aliança pudesse terminar os torneios locais, né? Isso até hoje constitui numa forte relação, né, entre essas duas torcidas, entre as enteadas do Colo-Colo e do Aliança Lima, né? Mais especificamente Comando Sur e Garra Blanca, né? E você, quando for procurar sobre essa torcida do Aliança Lima, muito provavelmente você não vai encontrar Comando Sur, vai encontrar Comando SVR. E isso está relacionado com um outro fato que coincide muito, né? A história dessas duas equipes, né? Não só o fato delas serem as mais populares dos seus respectivos países, de ter um elemento étnico muito forte, né? De serem representantes legítimos, por assim dizer, do povo, né, que tem elementos ali de forte identificação nacional e popular, né, sobretudo com a valorização de elementos étnicos, né, como negros e os indígenas mapuches. Mas o que eu ia me referir, né, seria essa outra coincidência de que tanto nas suas faixas quanto nas suas bandeiras, graficamente, né, a grafia sempre é trocado o U pelo V, né, para evitar referências aos seus arquirrivais. No caso do Aliança Lima, é o Universitário de Deportes, né, e o Colo-Colo é o
Universidade de Chile, né? Então, isso daí é outra coincidência que vai fazer com que se estreite ainda mais os laços entre essas duas torcidas, né? Então, o texto é curtinho, né? Ele é mais por um aspecto, assim, de curiosidade, né? Então, vale a pena a leitura, até mesmo para se informar de alguns dados ali, né? Minimamente relevantes, como, por exemplo, o fato do Aliança Lima, né, deter o maior recorde, vamos dizer assim, de partidas sem vencer dentro da competição, né, foram mais de 20 partidas sem vitória dentro da Libertadores da América, né, e o Colo-Colo uma sequência incrível de eliminações, né, sendo a exceção justamente contra o Corinthians, né, que é outro clube que também tem um trauma com as oitavas de finais da Libertadores, né? Dificilmente passa dessa fase, e quando passa também não significa muita coisa, né? Mas o Colo-Colo, ele eliminou o Corinthians em 2018, né? Por aquele critério esdrúxulo, né? Do maldito gol qualificado, né? Que tanto eliminou a gente, eu arrisco a dizer que o Corinthians é um dos clubes que mais se ferraram aí, né? Com essa história do gol qualificado, né? Mas enfim, não é essa questão aqui, né? Não é chorar as pitangas a respeito do Corinthians na Libertadores, mas sim ressaltar aí essa amizade entre essas duas torcidas, que além de essa proximidade e de terem rivais com os mesmos nomes, inclusive cores parecidas, semelhantes, né? Também compartilham de alguns recordes aí, ou alguns feitos peculiares aí na Libertadores. E dentro do Campeonato Nacional, ambas estiveram muito próximas de serem rebaixadas, né? O Aliança Lima chegou a cair, só que foi beneficiado aí no extracampo, né? Do famoso tapetão, percas de pontos aí de um de seus concorrentes na tabela, né? Por uma escalação irregular de um jogador. Algo muito semelhante ao que aconteceu no Brasil aqui em 2013, que salvou o Flamengo do rebaixamento, né? Enquanto que o Colo-Colo se salvou na repescagem, né? Numa vitória magra ali, por 1-0 contra a Universidade de Concepción, e que evitou, né, em ambos os casos, um descenso, um rebaixamento que seria inédito, né? Aconteceria pela primeira vez na história dos dois clubes. Mas enfim, para você que se interessou, o texto, que é pequenininho, inclusive tem até documentário no próprio canal do Colo-Colo, né, com esse mesmo nome, que é Aliança Lima e Colo-Colo, um solo coração. Você vai encontrar com a grafia trocada, né, no lugar do U, um V. Então vai estar VN solo coração, né? Então fica esse adendo aí, essa informação, e fica essa sugestão aí tanto do próprio texto, tá na plataforma do Ludopédio, quanto do vídeo que tá no canal do Colo-Colo, explicando essa relação aí entre essas duas torcidas e alguns eventos, inclusive beneficente, que elas realizam. No mais, um forte abraço e até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Campo Político e Bola, no Instagram. Escutem nossos outros episódios no Spotify. Um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio,